Olá pessoal, tudo bem? Sou mantenedora Ana Lúcia do Colégio Alvorada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem dos alunos e essa relação professor-aluno. Segundo Paulo Freire, essa relação de afetividade entre o aluno e o professor, ela é muito importante. Então não sei quantos pais já passaram por essa situação, mas às vezes o filho chega em casa, mas a pro, e a gente acaba ficando um pouco enciumado enquanto mãe com essa relação de professor. Mas ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. Quanto mais amor a criança sentir, mais carinho, mais confiança do professor, mais é importante o aprendizado. E aí a construção do diálogo também, né? Porque muitas vezes os alunos chegam na escola, ou é primeiro ano escolar, ou já está mudando de fase, mesmo na educação infantil. Então, um exemplo, quando a criança está no berçário, entrou no berçário com 4 meses, de 4 até 6 meses, 7 no máximo, dificilmente a criança estranha a escola. Quem chora mais são as mamães. Então eu lembro, por exemplo, quando eu conversei com a pediatra a respeito da alimentação da minha filha, porque ela teria que ficar em escola e tudo, e ela me passou algumas coisas que ela já podia inserir na alimentação para ajudar. Eu tentei alguns dias antes, ela não comeu, era só peito. Mesmo eu sabendo que ia ficar no mesmo ambiente que ela, eu chorei horrores, porque eu achei que ela não ia comer frutinha, suquinho, tudo mais da dieta que a pediatra passou. Mas era uma dorzinha de mãe, e ela se adaptou muito bem. E os anos do berçário foram tranquilos. Quando ela passou para maternal, teve um estranhamento tanto da minha parte quanto da parte dela, porque trabalha mais a autonomia da criança, algumas coisas são mais exploradas, e ela acabou estranhando um pouquinho a troca de professor, porque o berçário é um ciclo de 2 anos, então tiveram mais professores, as atividades são diferentes, então ela chorou bastante até adaptar. E às vezes essas coisas, para quem está do lado de fora, como mãe, esse estranhamento da criança chorar nos primeiros meses de aula, nos primeiros dias de aula, acaba deixando um pouquinho desconfortável. Dos pais até pensarem, não vou colocar na escola. Por exemplo, quando eu fui para a educação infantil, eu chorei horrores. Isso há 30 e poucos aninhos atrás, foi ontem. E aí a diretora da escola, por um despreparo, falou para minha mãe, não, tira ela da escola, porque a educação infantil não é fundamental. Então coloca ela só a partir do 1º ano. Então eu tive uma perda da educação infantil por conta disso. Hoje em dia não, a educação infantil ela se torna primordial. Até pelo nosso dia a dia corrido, de trabalho, pai e mães têm que trabalhar, os avós também são super modernos, ainda têm uma vida ativa, a gente não tem muito com quem contar. Então a escola acaba sendo um canal muito legal. Interessante essa afetividade do professor. Só que quando a gente fala professor e aluno, nós esquecemos de um ponto-chave, não é professor e aluno, é professor e alunos. Aí que vem as problematizações, o aluno às vezes não está acostumado com esse ambiente de dividir as coisas, de ter a sua vez para esperar, de ter que avisar para o professor que está saindo da sala para beber água, para ir no banheiro, sente aquele medinho. Já se viu você quando muda de empresa, primeiro dia de trabalho, não conhece ninguém, que você fica desapontado? A gente tem vontade de chorar, tem vontade de não ir. A criança acontece a mesma coisa, depois do feriado, agora feriado prolongado, a criança não quer ir para a escola, porque dormiu 4 dias seguidos até tarde, teve festa na casa da vovó, encontrou os priminhos. A mesma coisa somos nós, só que a gente tem que acordar cedo e trabalhar. A criança ela não sabe fazer essa diferenciação. Então esse ambiente escolar, essa relação do professor vai passar mais segurança e fazer com que ele sinta a vontade de ir para a escola. Isso influencia bastante nesse processo de ensino-aprendizagem. Por isso as problematizações. Então não é só aquele aluno que está entrando na escola, que tem aquele chororô danado, também tem essas questões, volta de férias, volta de feriado, eles acabam chorando um pouquinho. De início de ano é justamente esse choque cultural. Então se a gente for parar para pensar que o Brasil é um país miscigenado, e que no Brasil você tem vários estados e acabam tendo encontros de vários estados e culturas diferentes,
Então isso nos leva a uma reflexão que nós temos que também fazer com os nossos alunos. Às vezes o que é importante para mim não é tão importante para o outro, às vezes o que é certo para mim não é certo para o outro. Já dizia o filósofo Cortella, Mário Sérgio Cortella, por exemplo, entre casais, você resolve casar com a pessoa porque você ama a pessoa, né? Antigamente tinha uns casamentos arranjados, hoje em dia não, você ama a pessoa e você casa. E algumas coisas no casamento, mesmo você amando a pessoa, ela acaba te perturbando. Como por exemplo, você vai puxar a pasta de dente, um começa por cima, o outro começa por baixo e aquilo acaba dando conflito. Então o professor ele é mediador nessa situação. Por exemplo, a criança não está acostumada a dividir os brinquedos, a hora certa, não tem esse contato em conjunto. E aí o professor vai fazer essa mediação dos alunos. Então ele vai fazer uma transformação com os alunos na personalidade, trabalhando essas personalidades diferentes, essas emoções, fazendo com que eles criem respeito e dignidade entre eles. Entretanto, o que tem que ser respeitado nessa parte de ensino-aprendizagem, essa relação aluno-professor, a capacidade de cada aluno. Então, por exemplo, não pode ser comparado um aluno ao outro. Então, a gente tem uma base curricular comum, mas nem sempre aquele aluno vai aprender com a mesma facilidade do que outro. O professor ele tem um olhar crítico para isso. Então, prestem atenção na seguinte situação. Além de todos esses conflitos sociais que as crianças têm quando passam em sala de aula, o professor ele também tem um conteúdo para passar durante o primeiro bimestre, por exemplo. Então, o segundo bimestre ele acaba sendo mais tranquilo, porque os alunos já estão mais socializados em sala de aula, já tem alguns valores agregados, eles já conseguem se perceber como sujeitos daquela comunidade escolar diferente e cada um vai ter uma cooperação um do outro. Muito comum melhores amigos brigarem. Então, muito comum pais falarem, mas meu filho toda vez briga com certo amiguinho. Geralmente com quem a gente fica mais junto é com quem a gente mais briga. Então, por exemplo, eu que tinha irmão, era assim a relação de amor e ódio. Como dizia minha mãe, era cão e gato, né? E geralmente assim, mas eu quero que afaste. Não quero esse menino, essa menina perto do meu filho. Isso não é legal de fazer. O legal é ter essa cooperação, tanto da escola, o professor como mediador. Então o que acontece, a criança tem que ser orientada a passar isso para o professor, para que o professor ensine, olha, não pode bater, isso não é legal. Tudo na conversa, na comunicação. Então esse diálogo ele é bem interessante. Eu levei isso bastante para a minha vida, essa parte de diálogo entre as crianças. Eu dou aula desde os meus 16 anos de idade, estou agora com 34. Então, trabalhei muito tempo dentro de empresa, a creche dentro da empresa. Então, horário de almoço, horário de café, aquele diretor da empresa, ele acabava entrando na escola. Então, você não pode ser uma florzinha na frente da pessoa e quando vira as costas gritar e falar alto com a criança, acabar de certa forma constrangendo. Então você tem que ter uma medida para trabalhar que é o correto de cada educador. Então o Colégio Alvorada ele prima muito por isso. Então respeito a cooperação entre todos. Como foi dito antes no vídeo, no começo é um pouquinho difícil de acertar. Mas meu filho já vai para a escola há bastante tempo. Veja, ele está numa idade maior, num ciclo diferente. Essa personalidade dele vai acompanhando. Então essa criação de novos valores, de respeito, elas vão sendo trabalhadas ao longo desses anos escolares. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, acompanhem o próximo.